Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe poderosamente e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar, que é poderoso para libertar. Confie em Deus, confie com todo o coração em Deus, que Ele está fazendo o melhor para você, independente do momento que você esteja passando. Deus ainda é bom e é fiel, e Ele não precisa de nós. Eu falo no sentido de que nós venhamos a fazer algo que esteja além das nossas possibilidades para que Ele cumpra o que Ele prometeu, que isso possa guardar o teu coração em paz. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, que Ele possa falar conosco. Que o texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve meditação, encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 41, diz assim: Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é fiel, e aqui podemos dizer que seja o primeiro grande cumprimento de palavra, assim, apesar de todas as palavras que o Senhor Jesus disse para Pedro foram cumprindo ao longo do ministério dele, mas essa aqui é justamente aquela que está em Mateus 4, se eu não me engano, do versículo 19 ao 21, a qual o Senhor Jesus prometeu que lhe faria pescador de homem. É cumprimento de promessa, é o início da igreja, é o início de algo novo, é o início de um nível de algo que Pedro vivenciaria ali nos seus próximos anos de vida, ou seja, liderando a igreja, um simples pescador transformado em pescador de homens, e ali todas as pessoas aprendendo um com o outro e crescendo, a igreja do Senhor, a qual tanto o diabo lutou com ela, para que elas viessem a desfalecer com falsos ensinos, com falsos mestres, tentando transformar a verdade que é Jesus em uma mentira, e isso só fez com que ela ganhasse mais poder, porque não se trata de nós, se trata do que Ele faz em nós e através de nós. E eu quero colocar esses versículos para nós, trazendo para a nossa vida, começando a semana, que o Senhor possa encher o seu coração com toda esperança, meu irmão, que o Senhor possa encher o seu coração com toda esperança, minha irmã, de que dias melhores virão sim, depois de tanta luta. Foi o que eles passaram, muita luta, mas depois veio a vitória. Vamos lá? Começa a falar assim, ó: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Irmãos, o batismo é o início, e a palavra fala que foram aqueles que acreditaram, não foram todos. Sempre haverá uma exclusão e sempre haverá uma inclusão. O Evangelho de Jesus, ele não é totalmente inclusivo, como diz por aí. É necessário que nós tenhamos essa compreensão. A inclusão, ela vem da parte justamente de nós amarmos todas as pessoas. E eu vejo que há uma grande dificuldade na questão justamente de tratar a pessoa conforme o seu pecado, porque muitas pessoas pensam que são o seu pecado, e quando nós falamos do pecado delas, quando alguém fala, por exemplo, do pecado do irmão Alisson, o irmão Alisson pode se sentir ofendido, justamente por causa dos erros, e não é. Mas aqui fala justamente daqueles que creram, e talvez os que não creram foram por causa disso, porque a pregação de Pedro era envolvida sobre o arrependam-se, creiam, para que sejam perdoados dos seus pecados, recebam o batismo do Espírito Santo, que é a dádiva que Deus prometeu. E ele fala que essa promessa era para eles, para os filhos dele, para todas as casas e para aqueles que estavam longe. E a palavra fala que tudo que Pedro pregou partiu o coração daqueles que ouviam. Isso foi logo do derramar do Espírito Santo, logo depois que o Senhor Jesus derramou ali o Espírito Santo, a qual eles acharam que eles estavam bêbados às 9 horas da manhã. E assim nós percebemos que tudo flui do trono de Deus. Por quê? Porque foi por meio do Espírito Santo que eles acreditaram. Então eu quero falar, irmão, toda caminhada começa com o primeiro passo. Eu quero repetir, toda longa caminhada, ela começa com o primeiro passo. E o primeiro passo, logicamente, é acreditar.
mas haverá outros caminhos. Quero ler com vocês 2 Samuel capítulo 22, é um versículo que eu amo. Versículo 31 fala assim: este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Em algumas versões, quando fala que ele faz tudo perfeito, fala que o caminho dele é perfeito. E é justamente isso, irmão, porque a caminhada deles começaram justamente naquele momento em que eles acreditavam. E olha, fala, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ali Pedro vivenciou, irmão, 3.000 pessoas. Eu não sei, a palavra não fala, a palavra fala que o Senhor Jesus dividiu o pão em muitas pessoas e que seguia a multidão. Mas eu fico pensando na experiência de Pedro, porque ele era um homem simples, irmão. Era um homem que estava acostumado, logicamente ele vivenciou muita coisa com o Senhor Jesus. E, irmãos, eu sempre penso nessa caminhada, eu fico pensando, porque o Senhor Jesus em dado momento falou que, para eles, está no Evangelho de João, se eu não me engano, que muitas pessoas de muitas épocas desejariam viver o que eles vivenciaram, a experiência de andar com Deus vivo aqui na terra. Irmão, imagina você andar, minha irmã, imagina você andar do lado do Deus vivo encarnado, o próprio Senhor Jesus. Imagina a segurança. A gente até entende eles querer fazer descer fogo do céu, né, irmão? Porque o nariz empina. Imagina o poder, imagina a glória, imagina que momentos especiais que eles andaram. Mas agora Pedro estava sozinho, quando eu falo entre aspas, logicamente, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de esperança, cheio de convicção de que a promessa se cumpriria, e pregou a palavra ousadamente. Agora, quando a gente abre o coração, irmão, quando a gente abre o coração, quando a gente abre o espaço do coração, quando o coração abre, irmão, sabe, o espaço aumenta e as possibilidades também. Há conexões de propósito. Quando a gente abre o coração para a mensagem, irmão, aumentam as possibilidades. Eu quero falar novamente, quando a gente abre o coração para a mensagem, aumentam as possibilidades. E foi o que aumentou. 3.000 pessoas, fala de 3.000 conexões. São 3.000 pessoas diferentes que fazem diversas coisas, que estariam ali justamente prontos para andar junto com ele e ajudar o evangelho a crescer, porque a igreja de Jesus Cristo é isso, são pessoas que têm o testemunho de uma história transformada pelo poder de Deus e que decididamente resolveram justamente entregar suas vidas para Jesus como um testemunho vivo da ação da graça de Deus, que é poderosa justamente para transformar o que é tristeza em alegria, o que é cinzas em louvor, o que é lamento em júbilo. E foi isso que aconteceu com aqueles homens, irmãos. Eles estavam começando. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo fala: Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. E ali houve o crescimento. Quando o coração se abre para a mensagem, automaticamente aumentam as possibilidades. E aí o que aconteceu? A palavra fala no versículo 42 que todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos. E aqui eu quero chamar, irmão, a atenção, logicamente de forma humilde. Coloque o coração em tudo que você fizer. Eu quero repetir isso. Coloque o coração em tudo que você fizer. Ô irmão Márcio, mas você nem sabe como é que está o meu coração. Eu passei por tantas coisas. Irmão, quando nós colocamos o coração no propósito de Deus, nós percebemos que algumas coisas vão mudando ao nosso redor. Deus observa e Ele olha para dentro do nosso coração. Então tudo que você for fazer, faça como se fosse por Senhor. Lembra que eu falei que nós temos uma leve tendência, porque quando nós vamos fazer por Senhor, automaticamente nós vamos encontrar pessoas que precisam de ajudas, irmãos. São pessoas feridas, são pessoas que estão com traumas, são pessoas que têm uma má resolução de relacionamentos, que estão vivendo talvez até uma vida dissoluta, uma vida no pecado. E entendam uma coisa, irmãos, elas não são o pecado delas como nós não somos. Agora, se nós ganhamos uma segunda chance de Jesus, por que nós não vamos dar uma segunda chance para as pessoas? E não só uma segunda chance, é 70 vezes 7 por dia. Segunda, terceira,
quarta chance. E colocar o coração fala justamente de tratar com diferença a pessoa do pecado dela. A pessoa não é o pecado dela, o irmão Alisson não é o pecado dela, você não é o seu pecado. Muitas vezes as pessoas acham que são o seu pecado, as pessoas acham que são os seus erros, ela acha que são o acúmulo dos seus erros, ela acha que a história dela está definida justamente pelo tanto que ela errou, ela não se sente digna e ela está ferida, ela está se sentindo incapaz, ela está sentindo que não tem potencial, irmão, e está tudo lá dentro. É só o acusador que tem falado isso para ela, e nós não somos acusadores. E colocar o coração fala justamente disso, porque quando nós olhamos para o Senhor não tem pecado. Então nós fazemos tudo para Ele, irmão, nós fazemos tudo como se fosse para Ele. Olha o que diz em Colossenses capítulo 3, quero ler com vocês o versículo 23 e 24, o que o apóstolo Paulo fala. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, e não a pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo, é Jesus que é o nosso Senhor. E Ele fez, irmãos, para nós sem olhar os nossos pecados, sem olhar como nós estávamos. E olha, a palavra fala que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, estavam aprendendo justamente para partir nas missões que eles tinham ao propósito de cada um. A comunhão, o ao partir do pão e a oração. Irmão, isso aqui é a igreja. Comunhão, koinonia, do grego chama koinonia, que é justamente andar junto, irmão. Não é estar no culto dia de domingo, é andar junto, é se interessar pela sua koinonia. O Senhor Jesus em Mateus 28:20 fala que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o koinonia. Se importar, querer saber como é que é o dia da pessoa, sabe? Fazer questão, comunhão, a verdadeira comunhão. E o partir do pão, irmão, é justamente compartilhar a palavra. É nós pegarmos as pessoas que precisam, justamente aqueles que não sabem aonde tem o pão, e mostrar para eles. É o pão que nos dá a vida. É o pão que levanta o caído. É o pão que alimenta o faminto. É o pão que dessedenta o sedento. É o pão que, sabe, dá força e capacidade para nós voltarmos a sonhar novamente. E eu sempre falo isso, irmão, nós somos todos mendigos, procurando uma forma de voltar para casa, enquanto isso nós mostramos para o irmão que não sabe aonde está o pão. Compartilhar o pão, isso é a igreja. E a oração, irmão, orando um pelos outros. Quando um não puder orar, como é bom ter alguém orando por nós. Como é bom, irmão. E isso, tudo é a dádiva do Espírito Santo. Por quê, irmão? O Espírito Santo nos encherá com o amor do Pai por isso. Eu quero repetir, é o Espírito que nos enche do amor do Pai para nós nos dedicarmos realmente ao que verdadeiramente importa, ajudando as pessoas em suas dificuldades, em suas fraquezas. Em Romanos 5,5 fala que o Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, nos encheu do amor dele por meio do seu Espírito Santo. E é justamente para realizar a boa obra. A boa obra, irmão, ainda são pessoas que precisam de ajuda e que talvez nem saibam que precisam, mas precisam. E ele nos encherá, irmão. Para quê? Porque é o Espírito Santo, como encheu Pedro ali no começo, justamente para ir resgatar aqueles que precisam, eu e você. Tá pronto aí para a missão? E quando o Pai enche nós do Espírito Santo, eu tenho uma leve impressão de que a missão vai ser concluída. Eu gosto de falar isso porque eu tenho convicção, irmãos. Eu falo a verdade, eu sempre demonstro para vocês tudo que já passei e sou bem sincero. Eu creio que quando falta fé, o sincericídio, ou seja, é o suicídio através do sincero, mas não é um suicídio porque o Senhor, Ele gosta de um coração sincero. Ele nos ajuda a chegar aonde, por exemplo, a nossa fé foi invadida pela dúvida, porque muitas vezes vai faltar. E é justamente sobre essa questão que nós precisamos ajudar. E durante essa caminhada, na minha sinceridade, quando eu abri o meu coração totalmente para o Senhor, a certeza, a convicção, ela tomou conta do meu coração sobre as promessas que Ele tinha me dado, sobre o meu propósito, sobre
uma, sabe, vontade de cada vez mais querer se relacionar com Ele, porque eu sabia que Ele estava me enchendo justamente desse amor. Sem esse amor é impossível orar pelos outros, sem esse amor é impossível compartilhar o pão, sem esse amor é impossível nós andarmos em comunhão. É o Espírito que une perfeitamente o corpo, mantendo ele perfeitamente ligado, totalmente ajustado, como Paulo fala. Então deixa o Pai te encher com o amor dele, deixa o Pai te encher de vida, deixa o Pai te encher com os propósitos dele. Eu estou pregando aqui para pessoas que o coração tem queimado de forma diferente nos últimos momentos, que tem pensado muito, muito, muito mesmo sobre toda a vida, tem refletido sobre tudo que tem passado e percebeu a importância dos relacionamentos. Como é bom um abraço de quem a gente ama, como é bom um sorriso, como é bom a gente ter atenção da pessoa. E a atenção é algo que tá escasso, irmão. A atenção ela tá cada vez mais escassa. As pessoas estão cheias de mágoas, colecionando lixos mentais, sabe? E altas cargas vibratórias negativas, porque não conseguem abrir o seu coração com ninguém, porque as pessoas não escutam. As pessoas às vezes, sabe, nós chegamos na igreja, querem citar os versículos bíblicos e às vezes nem se trata de versículo, irmão. Às vezes nem se trata de demonstrar a nossa super espiritualidade. Às vezes se trata apenas de ouvir um coração que está amargando, sabe, e expressando tudo isso, e a pessoa já não consegue mais, de tanta amargura no coração, começa até a exteriorizar isso. E tudo que ela precisa é colocar para fora e ouvir um eu te amo, sabe, eu te amo. E não é eu te amo em Cristo Jesus, não, irmão. Porque se a pessoa sair de Cristo Jesus, eu não amo mais ela. É eu te amo com o amor do Pai, eu te amo verdadeiramente, eu te amo com todo o meu coração, porque eu não estou fazendo para mim, ou para A, ou para B, para C. Eu estou te amando porque eu amo Jesus Cristo. Eu estou te amando porque eu amo o Espírito Santo, sabe? Traduzindo todo esse fogo em vibração de alegria. Eu te amo porque o Pai pulsa, faz o meu coração pulsar diferente por esse propósito que queima. Então eu estou pregando para esse tipo de pessoa. Quero te dizer, meu irmão, Deus vai te encher com o coração dele, com o amor dele. Encher o seu coração com o amor dele. Eu quero te falar, minha irmã, Deus vai encher o seu coração com o amor dele, vai transbordar. E olha o que vai acontecer depois. Todos se dedicaram, aliás, havia em todos um profundo temor. E claramente, irmão, isso vai acontecer. Por quê? Várias vezes nós vemos falar na Bíblia, mais de 3 ou 4 vezes só no livro de Provérbios, mais umas 3 ou 4 vezes no livro de Salmo, que o temor é o princípio da sabedoria. E o princípio fala justamente daquele primeiro passo de toda a caminhada. O princípio, o começo. E a palavra continua falando, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então, o temor é o princípio. Para quê? Para que nós comecemos a caminhada. E no meio da caminhada o que haverá? Sinais. O Espírito Santo dizendo, não desista, não pare, te dando sinais de que a promessa vai se cumprir. A gente se alegra quando a gente vê um sinal, não é verdade? Eu costumo falar que o Espírito Santo é como aquelas placas, quando nós chegamos num país estrangeiro. Nós não entendemos a língua, nós mal deciframos o que o povo está falando, e mais ou menos somos nós, quando começamos a nos relacionar com o Espírito, a nos relacionar com o Pai, com Jesus. Mas aí no meio da caminhada nós vamos aprendendo mais sobre esses sinais. Nós só vemos a setinha das placas, vemos aquela cruz vermelha no meio de um círculo branco. Nós sabemos que para ali tem um hospital e a seta está para lá. E é mais ou menos o Espírito Santo, só que é de uma outra forma, nos levando ao rumo da promessa. Então o temor é o princípio, os sinais no meio do caminho, e o final é de milagre. Eu quero repetir, o final é de milagre. Sabe por quê? Porque é Deus quem está fazendo a obra, meu irmão. E tudo que o Deus começa, Deus termina. Tudo que o céu começa, o céu termina. Não existe projeto inacabado. Você não vai ser um projeto falido. O irmão Alisson não é um projeto falido. Nós somos um projeto da mão do Todo-Poderoso Deus. Então o temor é o princípio. Os sinais é o meio, mas o final será de milagres. Ele fala, realizava sinais e maravilhas. Maravilhas são milagres. Sabe, milagres são reais, irmão. E as promessas são para guardar do lado esquerdo do peito. As promessas são para guardar no coração.
E aqui eu quero terminar, irmão. Quero chegar ao final, logicamente citando um versículo para vocês. Eu também amo esse versículo, está em Deuteronômio, justamente 7, versículo 19, que diz o seguinte, quero ler com vocês. Fala assim, ó: vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, e está falando dos sinais, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. Todos nós estávamos no mundo, e foi o que aconteceu com eles. Agora são uma família, a família de Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, usará o mesmo poder contra os povos que agora vocês temem. E é justamente quando nós começamos a orar, hoje eu ouvi um irmão falando que ele começou a orar novamente, ficou difícil. É normal, meu irmão, se você estiver vendo aí, é normal, minha irmã. O inimigo não quer que você ore. A oração é a base da conexão com o céu. Dentro de um quarto fechado, há um céu aberto. Eu quero repetir. Dentro de um quarto fechado, há um quarto aberto. Então ele vai tentar te oprimir, ele vai tentar, mas isso passa. É passageiro. Persevere, sabe? Porque Deus usará o mesmo poder contra o inimigo. Então, quando a pressão aumentar, irmão, aumente a pressão sobre o inimigo. Dobra o teu joelho no chão e fala: Senhor, eu confio em ti. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu confio em ti para resolver o meu problema. Sei que o Senhor me ama, sei que os meus erros não me definem, e sei que o Senhor me levará à terra da promessa. Nesse momento eu não consigo entender nada, então eu vou colocar o meu joelho no chão e peço ao Senhor: resolva. Você vai ver, meu irmão, o céu se abrindo. Aquilo que estava de bronze já não estará mais, aquilo que está difícil já não estará mais, porque ao som da voz do Senhor, ele diga à chuva, e a chuva caia, e ele diz para a chuva: caia, e ela cairá. Ele diz aos mortos: vivam, e eles viverão. Ele diga ao morto: viva, e ele viverá. Então não se preocupe, porque quem luta com você é o leão da tribo de Judá, e o final é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. É milagre, é milagre. O impossível vai acontecer. É milagre, é milagre, é milagre. Não pare até Deus fazer do jeito que Ele falou que ia fazer. Não aceite migalhas, não aceite menos do que Deus te falou, porque é milagre, é impossível. É o que os outros não acreditam, mas que você creu. Então continue, mesmo que rastejando, mesmo que difícil. Coloca o joelho no chão, fala: Senhor, me fortaleça. Vai, irmão, vai, minha irmã, porque tem milagre no final do teu processo. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Até uma próxima mensagem. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.